Fala jovens, sejam todos bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 200 mil anos. E hoje vamos falar sobre o preço, essa queda do Bitcoin que a gente está enxergando agora, até onde ela vai. Se os alvos que a gente falou ontem, eles ainda estão no nosso radar. E também vou passar aí duas notícias e informações relevantes relacionadas ao mercado de criptomoedas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal que mais cresce no Brasil, compartilha com seus amigos, deixa o seu like, comenta, participe nos comentários também dando a sua opinião e tamo junto. Bom, primeiro ponto a salientar aqui no gráfico diário do Bitcoin, tá? Então cada candle aqui a gente vê a movimentação e a alteração do preço do dia. Antes até queria passar no CoinMarketCap e explicar para vocês o seguinte: agora o Bitcoin está regendo todas as moedas novamente, né? Já saiu do padrão de algumas criptomoedas se descolarem do Bitcoin, elas agora estão acompanhando, então todas elas estão praticamente caindo, salve uma ou outra criptomoeda com 1% positivo, mas a grande maioria das altcoins está acompanhando o preço do Bitcoin, que está caindo completamente, né? Então ele está indo buscar aqueles suportes mais interessantes que a gente falou no vídeo passado, que eu vou repassar aqui para vocês. Só que eu queria um detalhe importante: quando você está focado na altcoin, lembre-se que você vai ter um prejuízo maior e potencialmente um lucro maior, né? Então operar altcoins neste momento é uma operação de maior risco, sendo que o mercado de criptomoedas já dizem que é um mercado de risco, né? Mas enfim, eu não acredito nisso. Eu acho que a Bitcoin ele promove a liberdade das pessoas de terem o seu próprio dinheiro e lidarem com o seu próprio dinheiro da forma como elas bem entendem. É um instrumento de liberdade. Bom, preço do Bitcoin então começou a cair depois daquele pumpzinho então que a gente tem nesses pelo menos 60 dias. A partir desses 60 dias a gente vê Bitcoin subindo bastante e agora ele vai voltar aí a testar valores inferiores, né? Então ele perdeu agora o suporte de 9.600 dólares, é oficial, tá? Ele perdeu esse suporte, tentou resistir, tentou voltar lá para cima, ficar na porção superior, mas ele perdeu, então ele deu início aí, na verdade deu a continuação da correção, tá? Então não cessou a correção ainda. Bitcoin tende a cair nas próximas horas e nos próximos dias, segundo essa linha de tendência de baixa. Quando a gente encontrar um ponto de rompimento dessa LTB, a gente vai voltar a patamares superiores novamente, voltar a testar os 10.500 dólares e provavelmente ultrapassar com uma certa velocidade essa resistência. Então a gente está caindo, estamos ainda dentro de um pequeno canalzinho, tá? O que vai, na minha opinião, se desenvolver e pode se desenvolver é uma pequena cunha de alta, uma cunha descendente de alta, onde a gente pode ver Bitcoin nos próximos dias ficar surfando dentro desta cunha, tá? E chegar num ponto de decisão, tá? Talvez no final do mês que vem ou na metade do mês que vem, e ele romper novamente, voltando a patamares superiores. Claro que isso pode tudo cair por terra e não se configurar nessa figura, caso ele tenha amanhã já um rompimento dessa LTB superior. Então essa linha de tendência de baixa superior é o que vai reger o movimento do Bitcoin agora para o próximo swing trade, né? Para uma operação de uma distância um pouquinho maior. Então pode ser um trade curto, um swing trade curto ou médio, né? Que ele pode levar ainda mais uns 15 dias para ele ficar dentro dessa faixa desse canal. Na minha opinião, tá? Não sei se vai acontecer isso, mas eu acredito que pode acontecer no início do mês que vem, já no início do mês de março, a gente voltar a ver o Bitcoin voltando a patamares superiores, ou seja, subindo a partir ali do dia 10, dia 9. Então é difícil precisar datas, mas é o que eu imagino aqui, que ele completaria pelo menos uns 20 candles dentro desse canal antes de fazer o rompimento, o que soaria aí por um período entre essas datas. Enquanto isso, a gente vai testando aí o preço do Bitcoin a níveis inferiores, né, suportes menores. Então, suportes de compra ou de recompra de Bitcoins, né, pelo menos na configuração que estamos, está aquele 8.700, né, 8.695 que a gente falou ontem, está no valor também de 9.150 dólares, tá? E o melhor de todos aqui, entre 8.200 e 8.500. Então, essa faixa aqui para mim seria uma boa faixa de compra de Bitcoins. Aqui, se a gente colocar uma caixa verde representando um bom ponto de compra, eu compraria nesse período aqui, tá? Isso pensando e avaliando que os fundamentos do Bitcoin permaneçam sólidos.
Essa é a minha opinião. Outra coisa importante agora no gráfico de 5 minutos, rapidamente vou mostrar a projeção curtíssima aqui, tá? Pelo menos no preço, ele está querendo fazer o quê? Um triângulo de alta, né? Então ele vai ter um pequeno movimentinho de alta aqui, ele vai permanecer subindo por um período curtinho aqui, potencialmente 70% de chances, né? Dele dar uma pequena subidinha, voltar a testar esse patamar aqui superior, tá? Testar essa resistência aqui, que está sendo uma resistência importante agora para o dia de hoje, que é o 9.458 dólares, e se ele não conseguir ultrapassar, a gente vai voltar então à tendência de baixa. Para isso, eu entrei numa operação apostando numa queda, principalmente numa operação da Ethereum, então eu estou utilizando o Ethereum para tentar aumentar minha quantidade de Bitcoins apostando numa baixa da Ethereum. E na minha concepção, o Bitcoin tem tudo para continuar caindo, mesmo com essa pequena altinha agora. Se ele não conseguir voltar, passar dos 9.500 dólares, ele vai voltar a testar aqueles suportes mais baixos. Ó, veja que está exatamente agora, enquanto eu estou gravando o vídeo, está acontecendo o rompimento que eu falei aqui, de ele voltar a tentar subir, né? E pelo menos tocar até aqui, ó. Possivelmente ele vai tocar até aqui, ou talvez freie até um pouco antes, tá? Então tocar até aqui para continuar caindo, porque ele vai seguir aí prontamente, na minha humilde opinião, tá? Ele vai seguir uma linha de tendência de baixa, pelo menos por curto prazo. Acho que é isso que vai acontecer aí pelas próximas horas, até o final da noite. Talvez a gente veja um pouco mais de queda, ou pelo menos uma segurada no preço, né? Antes de ele corrigir um pouco mais. Eu estou vendo que o mercado vendedor está um pouco mais forte hoje do que o mercado comprador. Claro que isso pode tudo cair por terra se ele voltar a ultrapassar os valores aqui, ó, essa resistência dos 9.672. Se ele voltar ultrapassando essa aqui, aí sim eu poderia confiar que ele poderia voltar a testar novamente os 10 mil dólares e fazendo o rompimento daquela LTB, que é essa LTB aqui, ó, superior, beleza? Então a gente está numa visão mais macro. Voltando para o gráfico de 1 hora, tá? No gráfico de 1 hora, veja que ele teria que esticar bastante para conseguir se aproximar do rompimento, principalmente aí no valor de 8.800 dólares. Então lá pelos 8.800 dólares ele poderia testar essa LTB superior. Para quem quer fazer um pequeno scalpzinho, uma pequena operação curta aqui, daria para talvez entrar aqui no fundo desse canal, né, no fundo dessa linha, e tentar vender aqui na porção superior. Então compra, né, ou entra em 9.150, vende em 9.800. Então tem que ficar ligado que ainda existe essa possibilidade dessa manipulação, né? O que eu vejo nos últimos 10 dias, e repito nesse vídeo que eu falei no vídeo passado, eu vejo uma manipulação bizonha nos últimos 10 dias, principalmente nos últimos 10 dias do Bitcoin, eu vejo manipulações extremamente fortes, onde o preço ele sobe, logo depois ele se consolida, já volta, e ele faz várias vezes isso. Então dá para ver através do site corn.low, tá? Aqui, ó, no site corn.low a gente consegue verificar o movimento das baleias, a gente consegue antecipar movimentos de baleias olhando o que elas estão fazendo aqui, basicamente, se elas estão empurrando o preço para baixo ou para cima. Se a gente pegar aqui, ó, tem a barra Ethereum para você ver o preço da Ethereum, e sem a barra Ethereum você enxerga a manipulação através do Bitcoin. Então você consegue ver a variação de preço do Bitcoin por esse site através da manipulação de traders que tem bastante volume de negociação. Geralmente são instituições ou traders ou baleias, né, como você preferir chamar, mas as baleias elas aparecem aqui quais são os resultados que elas estão fazendo, né, em relação ao mercado, se elas estão jogando bastante dinheiro no mercado. Às vezes aparece ordem nesse site aqui de 10 milhões de dólares ou de 15 milhões de dólares. Acho que eu já vi um de 46 milhões de dólares numa tacada querendo derrubar o preço hoje, tá? Foi também um dos motivadores a empurrar o preço para baixo. Então é só abrir esse site aqui, corn.law, deixa aberto aqui, tá? Ele vai atualizando automaticamente quando você vê as instituições entrando no mercado e investindo grana pesada. Acho que acima de 50 mil dólares ele já começa a apontar aqui para vocês quando que as baleias estão começando a comprar ou vender no mercado. É uma excelente ferramenta que você pode utilizar para te auxiliar nos seus trades. Em homenagem ao Bernardo lá do grupo, nós vamos falar um pouquinho da Chainlink. Então a Chainlink sobe durante a semana e surpreende o mercado, né? Na verdade a Chainlink está sendo uma das principais criptomoedas altcoins que está melhor performando ao longo deste ano.
quer dizer que isso vai permanecer até o final do ano? Não sabemos, né? Eu acredito que algumas altcoins, principalmente Tezos, ADA, Cardano e Link, elas vão performar bem neste ano, acompanhando a alta do Bitcoin, uma possível alta do Bitcoin até o final deste ano, tá? E aí depois só Deus sabe se a gente vai iniciar uma nova temporada das altcoins. Até vou produzir um vídeo sobre uma possível nova temporada das altcoins, quando que a gente vai ter ela, quando a gente pode ter ela, né? Que ninguém é dono da verdade, ninguém prevê o futuro. Então vou mais ou menos ali destacar naquele vídeo os pontos que eu acredito, ou os períodos que eu acredito que seja interessante de pensar em converter alguns bitcoins em altcoins para tentar aumentar a quantidade de bitcoins fazendo trades com altcoins. Para quem não sabe, a Chainlink, ela utiliza um sistema de oráculos descentralizados. Vou deixar um card aqui em cima, onde explica exatamente como funciona a Chainlink, um guia básico de Chainlink para você entender como funciona essa altcoin, que é uma das altcoins que eu tenho em hold desde o ano passado. Se a gente voltar aqui no CoinMarketCap, a gente vai ver que a Link ela vem performando super bem, tá? Só que agora, ó, ela teve algumas quedas nos últimos dias, acompanhada aí muito pelo preço do Bitcoin, mas porque ela também vem esticando bastante de valor. A Link vem caindo por um período, só que acredito que ela vai continuar subindo aí por um determinado ponto, tá? Ela vai chegar um momento que ela vai encontrar um suporte e possivelmente ela vai subir novamente junto com o Bitcoin, porque, na minha opinião, é uma altcoin que tem um projeto até interessante, um projeto forte, né? Se a gente pegar no longo prazo, até aqui tem a marcação da cunha de alta que eu coloquei nela, a análise da Chainlink. Eu coloquei aqui a cunha de alta, ela realmente estourou para cima, né? Ela voltou a ter uma tendência de alta e agora ela está tendo um recuo natural e saudável até, para continuar subindo. Só que, claro, ela vai depender do seu próprio projeto, dos seus fundamentos, que precisam ser cada vez mais fortes para ela continuar tendo um movimento de alta para o longo prazo. Se você está só segurando Chainlink, né, você pode estar neste momento perdendo bitcoins. Então é sempre importante e interessante frisar que algumas altcoins você pode apostar para o crescimento delas no futuro, apostando na tecnologia, nos fundamentos da moeda, mas sempre tente evitar de você ficar abraçado e agarrado, vivendo abraçado com uma altcoin. Eu acho que interessante as altcoins, por mais que elas tenham projetos interessantes, eu já vi isso várias vezes, elas podem caírem e nunca mais voltarem a preços em que você comprou. Então, se você comprar muito mal, a um preço muito ruim dessa moeda e dessas altcoins, você pode ter anos aí para recuperar o seu investimento, quiçá se você conseguir recuperar o seu investimento. Por isso que seja sempre prudente. Como o mercado de criptomoedas já é um mercado de alto risco, lembrar sempre que o Bitcoin ele é a baleia azul desse mercado, é o ativo mais seguro que nós temos. Então a gente tem que cuidar para não ficar se abraçar numa altcoin ou acreditar num projeto só e ficar segurando para a vida e para a eternidade, achando que você vai ficar milionário ou rico com um projeto em si. Pode acontecer? Pode, mas é raro, é difícil. Então é quase como se você fosse apostar num bilhete de uma loteria qualquer. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se inscreva no canal se você gostou das dicas e informações que eu passei para você. E por favor, compartilhe com seus amigos, que isso me ajuda demais. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau e tamo junto.